Não cauterize sua consciência. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 4, 1 e 2, vai dizer: mas o Espírito diz claramente, nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Olha, dura essas palavras, mas eu entendo que este é um alerta para nós, pois creio que estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos, como Paulo fala aqui. Essa advertência sobre essa apostasia, que é o afastamento, o endurecimento da consciência, ela fala de ser talvez um fenômeno que hoje em dia aparece em diversas situações e indica que muitas pessoas buscam a simpatia de Jesus, os benefícios da fé, evitando o preço do verdadeiro discipulado. Vou pedir para você assistir o vídeo até o fim. Vejam que Jesus oferece uma saída para a cauterização da consciência. É o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Se quisermos, temos toda a ajuda possível para não ter que viver isso, para que essa advertência de Paulo não alcance nenhum de nós. Vou pedir para você assinar o canal, clicar no sininho até ele ficar preto, porque aí você será notificado de todos os outros vídeos que a gente postar aqui. Pedir para você curtir a página do Facebook, caso você acesse por lá, ou pelo YouTube. Então, vou pedir para você compartilhar esse vídeo. Quem sabe, neste exato momento, tem alguém que esteja precisando de ouvir essas palavras. Bom, vamos lá para o significado de cauterização da consciência. Essa palavra é uma imagem bem forte, né? Mas o significado dela é o seguinte: é marcar com ferro quente, que significa cauterizar. Era usado na medicina de forma que, para estancar sangramentos, para destruir tecidos doentes, ou de forma mais forte, né, marcar escravos ou criminosos. Então, atrás disso está o quê? Perder a sensibilidade. O efeito de cauterizar é criar uma cicatriz tão insensível e endurecida sobre a pele. E qual o sentido espiritual disso? É perda da sensibilidade moral. A consciência, né, que é a capacidade inata da gente discernir o certo e errado, de sentir culpa, de saber que alguma coisa não está certa, ela perde um pouco da função, né? Então, a pele, assim como a pele cauterizada, ela não sente mais dor, a pessoa que tem uma consciência cauterizada, ela não sente mais dor de se ela está fazendo pecado, está fazendo certo, errado, ela não atina para o agir mal e nem se move a arrepender. Então, é uma coisa muito, eu considero assim, muito triste, né, de acontecer. Mas a gente observa que existe, que acontece. Então, no sentido espiritual, esse endurecimento espiritual, ele é forte, que a pessoa não consegue discernir se é verdade ou se é mentira. É uma insensibilidade que a pessoa, ela dá ouvidos, né, àqueles que falam mentiras sem qualquer culpa. Ela não consegue discernir o bem do mal. Aliás, tem uma passagem bíblica que fala, eles mudaram o mal em bem e o bem em mal. Então, essa cauterização, ela sugere que a insensibilidade é uma marca muito forte. Então, a cauterização da consciência é um ponto assim, vamos dizer, né, você caminhou num processo, porque tudo é um processo, e aí você chega numa condição de afastamento total e definitivo de alguma coisa, que é o significado de apostasia, sem a permissão ou autorização de terceiro. A pessoa perde o senso moral,
o freio moral, a capacidade de arrependimento. Então, assim, por que eu fiz referência a simpatizantes de Jesus? Porque, assim, faz parte, né? Nem todo mundo tem a mesma conexão com Jesus. Alguns têm uma conexão muito profunda, que quer realmente se expor diante de Deus. Outras pessoas, ela acha Jesus um cara legal. Ela é um simpatizante de Jesus. Jesus, para ela, é um líder ético, ou, né, um social, um coach espiritual. Então, ela acha Jesus legal. Mas na hora que ela precisa de tomar uma decisão, ela não segue aquilo que Jesus falou. É mais ou menos como um crente nominal, né? Ele diz que mas não está disposto a pagar o preço por se submeter mesmo a Jesus, porque exige essa submissão, implica numa transformação real de vida. Então, Jesus falou que, assim, exige uma negação, exige a cruz, é impossível contornar a cruz, é um compromisso. Mas também ele falou, siga-me, o meu fardo é leve. Por quê? Porque ele mesmo provê o suporte para a gente conseguir fazer, não vai ser na nossa força. Então a gente não precisa de temer, porque ele mesmo, através do Espírito Santo, quando você assim, optar por Jesus, o Espírito Santo de Deus vem fazer morada no seu coração e vai te dar toda a força. Fala assim, eis que estarei convosco, vos ensinarei todas as coisas, vos farei lembrar de tudo quanto tenho dito. Esse é o Espírito Santo, é uma pessoa. Ele está, é como se fosse a voz da nossa consciência. Você pode, assim, ler a Bíblia e parar e falar, agora eu vou ouvir o Espírito Santo. Isso é real, isso não é fantasia, não é uma coisa assim maluca, não, sabe? É algo que vem de uma busca para ter uma intimidade com Ele. Então, hoje em dia, talvez impulsionado pelo conforto, pelo individualismo, muitos optam por essa superficialidade, né? Ah, Jesus é legal, é um cara legal, eu estou com ele, mas não está disposto a segui-lo realmente. Então, assim, cauterizar a mente é tornar insensível a demanda de Jesus. Se eu não quero fazer aquilo, então é como se mais ou menos eu não estivesse escutando o que ele está falando. Então eu separei aqui algumas situações que a gente pode analisar como situações que indicam que está havendo processo de cauterização da consciência e de fuga do preço do discipulado. Então, a primeira é quando você enxerga a religião como um consumo. Eu vou lá para consumir aquilo que eu gosto, aquilo que me agrada. O que não me agrada não me interessa. Então, é eu na frente de tudo. Então, alguns exemplos, a gente pode citar a teologia do bem-estar, da prosperidade. A gente já falou sobre isso. Não tem nada de errado você estar bem na vida e tal, mas a diferença é aonde está o seu coração. Se isso é o alvo, é o principal da sua vida, ou isso vem como uma consequência. Então a gente vê às vezes que as pessoas não querem mais fazer ninguém sofrer, ou não pode tocar em temas sensíveis. Então, assim, sacrifício, arrependimento, são palavras mais ou menos evitadas, porque você não pode constranger ninguém. Já imagina, a pessoa entra numa igreja ou num local e já começa a falar de sacrifício, de arrependimento e tal. Então, muitos preferem ouvir as coisas boas, a bênção material, sucesso pessoal, autoestima, identificação. É o famoso eu, myself and I, que eu costumo dizer. Eu mesmo e eu, que está no centro
de muitas atitudes de muitas pessoas. Mas isso não tem que ser assim. Vamos dizer assim, esse tipo de mensagem que você ouve e agrada, ela está mostrando que a sua consciência ela já está começando a se tornar insensível, porque você prefere as bênçãos do que o abençoador, ou seja, as coisas que Jesus pode te dar do que ele mesmo, né? Então, ele fala de uma vida de simplicidade, e muitas vezes hoje, não, eu preciso de sucesso, eu preciso de acumular, eu preciso de ter, eu preciso disso e daquilo. Então, também, a gente vê como dizer, a fé como um acessório social. Elas se identificam como criança, porque agora já não é tão perseguida assim, né? Mantém o status, não, eu sou cristã, sou evangélica, eu sou crente, para se integrar a um grupo familiar, mas vivem vidas tipo secreta, né? Que em contradição com aquilo que a palavra de Deus diz, né? Então, Paulo fala que as pessoas chegam a desenvolver uma hipocrisia, a pessoa se sinta confortável com uma vida dupla, porque a consciência está silenciada, ela foi cauterizada, ela se tornou insensível. Um outro sinal de que a gente pode ver é a intolerância e a ausência de caridade, de amor. Então, muitos que se dizem seguidores de Jesus usam a fé como arma para condenar, para excluir aqueles que não se encaixam em seus padrões culturais ou doutrinários, manifestando falta de misericórdia e caridade. E são elementos centrais do ensino de Cristo. Jesus deixou 2 principais mandamentos que resumem tudo. Amai o Senhor acima de todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu sentido, com toda a tua mente, com tudo que você é. E amai ao outro como a ti mesmo. Esses são os 2 grandes mandamentos. Nisso resume toda a Bíblia, né? Então, quando você já começa a separar, não ser capaz de exercer essa misericórdia, esse amor, então a consciência já é um sinal de que ela está meio endurecida, ela não sente a dor da intolerância, ela é muito crítica, então ela prefere não se humilhar, né? Não seguir aquilo que Jesus fala. Outro sinal de que, assim, que é um indício de cauterização da mente, a consciência não sente mais culpa por comportamento que Paulo classificava explicitamente de obras da carne, ou seja, negação dos valores bíblicos sobre castidade, fidelidade, compromisso em nome da fidelidade. Então, o que vale, eu estou sentindo, eu estou bem, e isso aí é o que importa, é o eu, myself and I. Então, a gente vê alguns sinais de que essa sociedade está um pouco... apresenta esses sinais, né, de uma mente a caminho da cauterização, a caminho da insensibilidade. Também, outro sinal é o afastamento, assim, a falta de humildade intelectual. Então, a pessoa vai para tudo quanto é ensinamento, ela faz tudo quanto é coisa, menos seguir Jesus. Seguir Jesus é quase que um tabu, né? Ela prefere fazer coisas que às vezes é muito mais difícil do que, assim, amolecer o seu coração e encarar o arrependimento, né? E querer seguir Jesus do jeito que a Bíblia fala. Então, Paulo não só identifica esse problema, né, que é a consciência insensível, mas ele apresenta uma solução para Timóteo: cuidar de si mesmo e da doutrina. O que significa isso? Né? Então, para eu resistir e manter sensível, vamos dizer, mole, não dura a minha consciência, eu preciso de uma intimidade com o Senhor, eu preciso de um relacionamento profundo. Não adianta eu fingir
que estou com ele, sabe? Porque é algo no profundo do ser. E como não tem como enganar a Deus, de Deus não se zomba, a pessoa pode fingir que tá, mas Deus é que sabe. Então, assim, ele que lê o coração. Mas ele também, ele não tá fazendo esse alerta para tipo assim, você que faz isso, ó, você tá ferrado. Não, ele tá sempre com os braços abertos para que a gente possa discernir essa provável condição em que a gente se encontra, se arrepender, voltar para ele e se abrir para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos vai ensinar todas as coisas, é ele que nos vai direcionar. Nós temos vamos supor, eu abro meu coração para receber o Espírito Santo, mas não vem sozinho, vem dons, vem força, vem assim um poder que Deus mesmo libera para nós, sabe? Então, não se torna uma coisa difícil eu buscar essa santidade, essa vida sacrificial, esse amor radical, porque Jesus está ao meu lado, ele vai me dar força, ele vai me fazer conseguir. Então, eu até poderia dizer que a pressão social pelo sucesso, a gratificação imediata, é um fator que muitas pessoas poderiam ter, né, sua mente cauterizada hoje em dia. Mas, porém, eu nem ninguém pode dar o veredito do juízo. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Então, assim, eu tenho o direito de observar. Observar, eu gosto de lembrar que é a posição do advogado ou promotor. O advogado vai observar situações onde, né, aquela pessoa que está ali na condição de réu, ela agiu bem, e o promotor vai olhar as situações que ela agiu mal. O julgamento não é você emitir opiniões, é você dar o veredito. Essa parte que não nos cabe, essa parte pertence a Deus. Então, por mais que eu veja sinais, não cabe a mim exercer o juízo. Então, mesmo que eu veja, que eu esteja aqui, como até agora, né, observando situações possíveis de acontecer ao nosso redor, só Deus pode julgar essa pessoa. Eu vou ter que exercer os princípios cristãos, que é ter misericórdia, ter amor, orar, interceder pela pessoa. Então, eu tenho apenas uma opinião, né? Então, Jesus, que é descrito na Bíblia como o Senhor, que é amor, que é luz, que é o caminho, que é a verdade e a vida. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos sejam alcançados. Então eu posso dizer, como que a gente vai evitar isso? Cada um examine-se a si mesmo, volte o seu olhar para Jesus. Ele é perfeito em amor e justiça. Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Ele, quando morreu e ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo para a terra, para o coração de cada um que quiser conhecê-lo. Eu vou até ler o texto que diz assim, está lá em João 14, verso 16 a 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, é a palavra, é Jesus que dá toda a força, e ele quer que todos sejam alcançados, né? Então, mais uma parte que está lá em João 20, 21 a 23, após a ressurreição de Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, serão retidos. E no dia de Pentecostes,
Em Atos 2, do verso 17 a 21, está assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora, então, assim, a gente pode enxergar sinais de cauterização da mente, a gente, né? É um alerta para nós. Eu vou me examinar, vou buscar Jesus. Mas eu também quero trazer aqui 2 exemplos de pessoas que tiveram a sensibilidade super aguçada. E eu vou te perguntar, será que você, né, teria a sensibilidade dessa pessoa? A primeira está lá em Lucas 36, 38. Ali estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta já era de avançada idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que Maria foi levar Jesus para ser apresentado no templo, isso era um costume. E quando a Ana viu o menino, ela identificou que era o Messias. Será que a gente teria essa sensibilidade de olhar uma criança e perceber ali o Messias? Então, assim, ela, por ter essa vida dedicada, ela não quis casar de novo, poderia, porque pelo jeito ela era muito jovem, porque se casava muito cedo, e ela ficou só 7 anos casada, e depois ficou viúva até a idade de 84 anos, estava sempre no templo, era da tribo de Asser, uma tribo que teoricamente tinha desaparecido quando os assírios, né, tomaram o reino do norte. Então, assim, há vários sinais nesse pequeno trecho aqui de coisas muito importantes. Mas ela, a profetisa, ela, pela sua constante exposição à palavra de Deus, ao ambiente, o ambiente da palavra de Deus, ela se tornou muito sensível e ela viu aquela criança. Gente, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Israel, porque o Messias é esperado desde o primeiro livro de Gênesis. Então é algo assim extraordinário. Ana foi guiada pelo Espírito. Ela percebeu que Jesus era o Messias esperado e compartilhou essa revelação com outros que aguardavam a redenção de Israel. Então, assim, algo muito, muito forte, né? Ela era uma viúva idosa da tribo de Asser, filha de Fanuel, dedicou sua vida e serviço a Deus. Então, Maria foi lá apresentar Jesus no templo e ela percebeu quem era. Então, assim, a sensibilidade, ela estava exposta à palavra, exposta ao mundo, vamos dizer assim, ao mundo da verdade da palavra de Deus, e ela foi sensível para reconhecer o Messias. Então, esse é algo assim, um exemplo muito lindo da sensibilidade. E também a de Simeão. No mesmo tempo, Simeão, ele também aguardava, ele tinha recebido uma profecia de que ele veria o Senhor. Então, naquele dia, quando Maria apareceu, ele também reconheceu Jesus. Então, o Espírito de Deus estava sobre ele. Então, ele teve discernimento espiritual para reconhecer quem era Jesus. Então, são coisas assim que é possível, se você está envolvido, né,
assim, no ambiente, com as coisas, envolvido na palavra de Deus, envolvido no Espírito Santo, envolvido com Jesus, sua mente vai se tornando cada dia mais sensível. Então, assim, imagina, reconhecer o Messias num bebê. Outros, ele viveu 3 anos fazendo milagre, e outros não quiseram reconhecer. Preferiam ver as impossibilidades. Ele está se chamando de Deus, ele está blasfemando. Ficaram presos à letra e não com o coração aberto para receber o Messias, né? Então, são 2 exemplos maravilhosos, né? Então, já vou chegar na conclusão. Paulo faz essa exortação, né? Que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, quer dizer, se afastarão, dando atenção a espíritos enganadores, a ensinos de demônios. Existe demônio, está escrito na palavra. A hipocrisia, a homens hipócritas, falam mentiras e têm a própria consciência cauterizada. Então, a gente viu vários sinais indicando que estamos nos últimos dias e que muitas consciências podem estar cauterizadas. Vimos que Jesus não quer que nenhum se perca. Vimos que houveram 2 testemunhas oculares que reconheceram Jesus como Messias, ele sendo ainda um bebê. Isso denota uma grande sensibilidade. Este é o meu desejo para que cada um de nós, através do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, seja sensível para reconhecer Jesus em sua vida e tomar a melhor decisão. Então, João 14,13 fala: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe agrada. Então, nós podemos confiar que não estamos sozinhos, que o Espírito Santo de Deus não permitirá que nossa consciência seja cauterizada. Glória a Deus por isso. Vou pedir para vocês repetirem após mim. Eu vou receber a paz de Deus, que excede todo entendimento. Essa paz guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Eu não apostatarei da fé, eu não me afastarei da fé. Eu não darei atenção a espíritos enganadores. Eu não darei atenção a ensinamentos de demônios. Porque o Espírito Santo não deixará que a hipocrisia de homens que falam mentiras e têm sua própria consciência cauterizada me influencie. Eu não terei minha consciência cauterizada. Eu ouvirei e receberei o que Jesus disse. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. O profeta Joel disse que Jesus falou: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naquele dia, e todos profetizarão. Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu te agradeço, Senhor, porque me criaste, me deste vida, assim como a quem está me ouvindo nesta hora. Eu te agradeço pelo seu amor incondicional que Jesus me ofereceu. Eu te agradeço porque sei que estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu te agradeço porque com o Espírito Santo de Deus morando em mim, eu não terei a minha consciência cauterizada. Deus abençoe a cada um de vocês e que tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Beijo no coração. E olha, você pode ver ao redor muitos sinais de pessoas que estão longe do Senhor. Você vai buscar estar perto e, se possível, orar, interceder para que essa pessoa que esteja longe, ela seja atraída pelo Senhor. E se tiver oportunidade, você vai até ela. Que no nome santo de Jesus, o poder do Espírito Santo vai operar. Porque o Senhor não quer que nenhum sequer se perca. E aí haverá multidão de toda tribo, línguas e nações naquele dia a glorificar o Senhor Jesus. Muito obrigada. Deus te abençoe.